Abra sua Bíblia em primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, apenas o versículo 1. Livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quantos têm essa paz de Cristo? Diz assim o texto: o rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Diga comigo: tenda de Davi. Queridos, esse texto que fizemos leitura nesta noite está nos trazendo uma informação extraordinária. O texto está nos dizendo que Davi preparou um lugar especial para colocar neste lugar especial, na cidade de Jerusalém, a arca de Deus. E que lugar era esse que era tão especial? Era um lugar simples, mas era uma tenda feita com carinho para que a arca, aquela arca que foi construída nos dias de Moisés, chamada de Arca do Concerto, Arca da Aliança, fosse colocada nessa tenda. Quando Davi resolve trazer a Arca da Aliança lá da casa de Abinadab, no lugar chamado Baalar de Judá, ele tem esse sentimento porque Davi sabia que quem tinha colocado ele para governar a nação de Israel tinha sido Deus, e ele não queria governar Israel com as suas habilidades. A gente escuta tanto falar em Davi, a gente lê tantos textos sobre Davi, que eu descobri que o nome Davi aparece 1101 vezes na Bíblia, sendo que 963 aparece no Velho Testamento e 54 no Novo. Existem alguns estudiosos da Bíblia que dizem que o nome de Davi daria para compor 42 dos maiores capítulos da Bíblia. Por que a Bíblia fala tanto no nome de Davi? Porque Davi, ele é escolhido por Deus para cumprir um projeto. E o projeto de Deus na vida de Davi foi diferente do projeto de Deus com todos os reis de Israel, e eu vou provar para vocês à luz da Bíblia. Só existe um homem na Bíblia que reinou sobre Israel, que foi ungido 4 vezes. O nome desse homem é Davi. A primeira unção de Davi está no Salmo 89, verso 20. Um salmista que viveu nos dias de Davi, chamado Etã, ele escreveu dizendo que Deus achou a Davi. Se Deus achou, é porque ele procurou. Quando Deus achou Davi? Deus achou Davi quando Deus tinha instituído Saul para reinar sobre a nação de Israel, e Saul rejeitou tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, rejeitou com as suas atitudes, com a sua arrogância, com a sua soberba. E Deus dá uma olhada lá para Belém, uma cidade simples, para uma família simples, para um homem já idoso, chamado Jessé. E ele olha na casa de Jessé, e ele encontra 8 homens. Ele encontra um homem chamado Eliabe, um outro chamado Abinadab, e o outro chamado Samar. Eles faziam parte do exército de Saul. E Deus olhou para esses homens, filhos de Jessé, apesar de serem guerreiros, mas Deus não achou capacidade no coração desses homens para reinar sobre Israel. Mas haviam ainda mais alguns homens naquela casa. Havia um outro homem chamado Ozem, outro chamado Radai, outro chamado Eliú e outro chamado Natanael. Deus também não achou algo que agradasse a ele para que esses homens reinassem em Israel. Mas eu sei que você é conhecedor da história, que Deus achou o pequeno Davi tocando uma harpa, pastorando ovelhas, cantando para Deus, celebrando a Deus com o coração, e Deus disse: achei o homem que eu estou procurando.
E quando Deus acha Davi, o salmista Etã escreve no Salmo 89, verso 20, e ele diz que Deus achou a Davi e faz a primeira consagração sobre Davi. O salmista diz que Deus disse assim: achei a Davi o meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. A primeira unção de Davi não tinha plateia da terra, ninguém ficou sabendo desta consagração, desta escolha, porque tem escolhas que Deus faz na eternidade e depois manifesta na terra. A escolha de Deus com Davi foi extraordinária, mas não parou por aí, porque Deus, quando escolhe alguém, Deus não escolhe para esconder, Deus escolhe para mostrar. Deus levanta alguém para enfrentar as adversidades. Eu quero nessa noite dizer para você que está aqui na tribuna e na nave da igreja ou está nos assistindo: se você é um escolhido de Deus, se prepare, porque vai vir luta, vai vir adversidade, vai vir batalha, mas também virá livramento, virá graça, virá unção, virá promessas de Deus. Se você acredita, joga essa mão para cima e dá o seu melhor glória nesses 77 anos da Assembleia de Deus em Parintins. Deus precisava concluir o projeto na vida de Davi. Deus agora fala com o seu servo Samuel, o homem de confiança de Deus naquela época. Eu acho interessante que Deus disse assim: Samuel, encha o vaso de azeite e venha, porque eu vou lhe enviar lá na cidade de Belém, na casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos de Jessé que eu escolhi para reinar sobre Israel no lugar de Saul. Quando Deus falou isso para Samuel, Samuel questionou Deus e disse: Deus, quando Saul souber que eu estou indo na casa de Jessé o belemita, ungir um dos seus filhos, ele vai me matar. Deus disse para Samuel: Samuel, não se preocupe, porque eu tenho o projeto e eu tenho a capacidade de executar o projeto. Você vai fazer o seguinte, para ninguém desconfiar, porque Deus não trabalha com mentira, com falcatrua, com esquema. Deus trabalha às claras e trabalha mostrando aquilo que é correto, para que o nome dele seja glorificado. Uma das especialidades de Deus é criar projetos e executar. E eu vou profetizar que projeto de Deus não vai ter demônio que impeça de Deus executar. Se você acredita, vá glorificando a Deus aí. Deus disse: Samuel, pegue um novilho e saia aí da região que você está. Traga esse novilho e chegue lá em Belém e diga que você veio sacrificar ao Senhor. Você vai ungir dos filhos de Jessé a rei, mas não precisa dizer que você vai fazer isso, porque tem coisas que Deus vai revelando pouco a pouco. Eu gosto da tradução King James, que a tradução diz que quando Deus falou para Samuel: Samuel, você vai ungir um dos filhos de Jessé, aquele que eu apontei o dedo. E a Bíblia diz que estando a mão de Deus estendida em direção de alguém, quem pode fazer a mão de Deus voltar atrás? Quando Deus escolhe, está escolhido, não tem crise. Pode acontecer o que acontecer, não tem inveja. Pode se levantar homens, demônios, pode se levantar todo tipo de adversidade, mas escolha de Deus ninguém consegue interceptar. E nesta noite eu vim pregar para umas centenas de escolhidos de Deus, homens e mulheres que têm um chamado extraordinário de Deus. Samuel chega na cidade de Belém, e quando os anciãos que respeitavam o ministério profético viram Samuel, disseram: Samuel, é de paz a sua vinda? Ele disse: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. E ele vai para a casa de Jessé, eu não vou entrar em detalhe, que você conhece a história, e ele unge a Davi. A segunda unção de Davi está em 1 Samuel 16:13. Então Davi já está ungido por Deus, e está ungido agora pelo profeta. Eu chamo a segunda unção, pastor Glaucio, de unção familiar, ou unção doméstica. A unção feita sobre o pequeno Davi, o jovem Davi, ficou só entre a família. É claro que os seus irmãos que não gostavam dele tiveram vontade de contar para Saul, mas se contassem morria.
porque era projeto de Deus, e projeto de Deus estava seguro. Projeto que vem de Deus tem segurança, e ao seu tempo ele se manifesta. Davi é ungido pela segunda vez, mas tem duas unções ainda que virão sobre Davi. Davi é ungido pela terceira vez. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, que os homens de Judá ungiram Davi para ser rei sobre o reino sul de Israel. E Davi foi ungido e reinou na cidade de Hebrom 7 anos e meio. O tempo se passou. Agora os 12 anciãos de Israel procuram Davi. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, que os anciãos de Israel chegam para Davi e dizem para ele: Davi, nós queremos que você reine sobre as 12 tribos de Israel. Agora nós temos certeza que o Senhor escolheu você para reinar sobre Israel. Davi agora é rei de todo o território de Israel. E ele começa a fazer algumas coisas que Deus colocou no seu coração. E dentre aquilo que ele começou a executar, o texto diz aqui onde fizemos a leitura, que Davi construiu palácios, construiu casa, mas ele teve esse sentimento nobre de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, que Davi reúne 30 mil homens de sua confiança e diz para eles: nós vamos fazer um grande culto lá da casa de Abinadab até Jerusalém, vamos trazer a Arca da Aliança. Eu já mandei fazer um carro novo, eu já dei uma lista de instrumentos que os levitas vão tocar no translado da Arca, e eles vão para a casa de Abinadab. Quando chegam lá, os dois filhos de Abinadab, Uzá e Aio, eles vêm no translado da Arca, e a Arca é colocada num carro novo. E você conhece a história que um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, toca na arca quando o carro balança e ele é morto. Só a título de informação, sabe por quê? Uzá foi morto porque tocou na Arca da Aliança, porque ele não fazia parte dos coatitas. Só para você entender, os levitas, eles faziam parte daqueles que descendiam de um dos filhos de Jacó, chamado Levi. Levi foi pai de 3 filhos. O nome do primeiro era Gerson, o nome do segundo era Merari e o terceiro era Coate. Eles são chamados de Gersonitas na Bíblia, de Coatitas e Meraritas. E Deus tinha pegado esses 3 grupos de filhos de Levi e lhes tinha dado funções diferentes no ministério. Aqui eu aprendo uma lição: existe coisa no ministério que Deus nos autoriza a fazer, e tem coisa que Deus não autoriza. Por isso que é bom a gente fazer aquilo que fomos chamados, e não entramos no espaço do outro para querer fazer aquilo que Deus não nos autorizou. E foi justamente o que aconteceu. Deus tinha autorizado que só os coatitas podiam transportar a Arca da Aliança do Senhor. Ninguém mais, nem Meraritas, nem Gersonitas podiam transportar a Arca da Aliança. Quando acontece esse episódio, o culto que Davi está celebrando se torna um culto triste e um culto fúnebre. A arca é colocada na casa de um homem chamado Obed-edom. Davi volta frustrado para casa. E uma das coisas que deixa um crente, um obreiro, um servo de Deus mais triste, é quando ele está fazendo alguma coisa na obra de Deus e não funciona do jeito que ele queria. E existem 2 maneiras de fazermos as coisas na obra de Deus. Nós podemos fazer por revelação, Deus lhe revelar o projeto e você faz com segurança. Mas existe um outro método de fazermos as coisas na obra de Deus, e nós usamos muito esse método, que é o método da inspiração. Deus não revelou, Deus não mostrou, Deus não usou um profeta, mas você faz aquilo inspirado por Deus, mesmo questionando, mesmo em meio às dúvidas e às lutas, mas você faz. E quando você faz que não funciona, é claro e evidente que o seu coração vai se entristecer. E foi o que aconteceu com Davi. Davi volta para Jerusalém com aqueles 30 mil homens tristes, cabisbaixos, decepcionados. Davi olhava para a tenda que ele tinha construído para colocar a Arca da Aliança, e ele dizia: Deus, aonde foi que eu errei? O que é que eu fiz de errado que eu não consegui trazer a Arca da Aliança do Senhor? Mas uma coisa tinha no coração de Davi: ele tinha propósito de trazer
a arca da aliança. Ele disse: Deus, aonde eu errei, eu vou consertar, mas a arca vai chegar em Jerusalém, a presença vai chegar. Se precisar confessar pecado, eu vou confessar, mas a arca vai chegar em Jerusalém. A presença vai chegar, até porque a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que quem encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E Davi tinha uma nobreza de caráter tão grande para confessar quando errava. A mesma Bíblia que fala das qualidades dele, chamando ele homem segundo o coração de Deus, também fala do seu adultério, dos seus homicídios, dos seus erros, quando numerou o povo de Deus, porque a Bíblia, ela não omite as falhas daqueles homens que foram chamados de santos homens de Deus. E Davi faz uma autoanálise, e ele descobre 2 pecados que ele cometeu, e estes pecados impediram da presença de Deus que estava na arca vir para Jerusalém. Nada impede a presença de Deus na vida do crente, a não ser o pecado. Não existe idade que impeça a presença de Deus. Pode ser criança, adolescente, jovem ou idoso. A idade, as doenças, os problemas, isso não impede a presença de Deus. O pecado impede. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. Para todo pecado confessado existe o sangue de Jesus para perdoar. O apóstolo João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, há poder no sangue de Jesus para perdoar qualquer tipo de pecado. Quem acredita no poder do sangue, levante a mão e glorifique a Jesus. Deus disse para Davi: Davi, o seu primeiro erro, que lhe impediu de trazer a arca da aliança, você fez um carro novo para trazer a arca. E eu tinha dito a Moisés, está escrito em Números capítulo 4, Deus tinha dito para Moisés: Moisés, escreva como mandamento perpétuo, que só os coatitas podem transportar a arca da aliança. Os coatitas ficaram tristes lá em Jerusalém, quando Davi saiu com 30 mil homens e o carro novo, e deixou eles de lado. Como diz lá no Nordeste, deixaram eles escanteados. Mas quem tinha chamado aqueles homens não tinha sido Davi, tinha sido Deus. E quem Deus chama, Deus tem sim responsabilidade para trazer a oportunidade de volta. A oportunidade que talvez as circunstâncias cortaram de você. Se foi Deus que escolheu, elas virão na sua mão, porque Deus trabalha com justiça e com equidade. Davi mandou chamar os coatitas e pediu perdão para eles, e disse para eles: eu quero pedir perdão. Irmãos, não é feio alguém pedir perdão. Eu me lembro, pastor Glaucio, posso contar isso aqui de púlpito. Eu pastoreei uma igreja no Pernambuco, e eu tinha um segundo dirigente, uma pessoa muito amável. Nós trabalhamos alguns meses muito bem, e chegou um tempo que eu queria fazer de um jeito, ele queria fazer do outro, e resumindo, nós começamos a se bater, e nos ficamos de mal, ficamos intrigados, aquela intriga sem se falar. Aí eu fui transferido daquele lugar para outro, intrigado com o irmão. Aí um dia eu fui orar num ciclo de oração, mas a minha esposa no lugar chamado Lagoa do Ouro, e tem uma irmã lá chamada Quitéria. Quitéria para gostar de orar. E no meio do ciclo de oração, Deus levantou Quitéria em profecia, disse: falar e peça perdão, e se reconcilie com o seu irmão, para que as suas orações não sejam impedidas. Eu fui lá meio desconfiado e disse para ele: eu quero que você me perdoe, porque o errado daqui era eu. E nos reconciliamos. Eu fui cuidar de uma igreja de lado da casa dele, e aquele peso das minhas orações começaram a ir embora. A presença de Deus regressou, porque se tiver confissão e reconciliação, a presença de Deus desce com abundância. Davi consertou o primeiro pecado, reconciliou-se com os levitas, com os coatitas, pediu perdão, mas ele tinha cometido outra coisa gravíssima. No capítulo 6 de 2 Samuel, você vai ler esse capítulo inteiro, você vai ver os tipos de instrumento que Davi
mandou tocar no culto que era feito na casa de Abinadab até Jerusalém. E Davi eliminou por conta própria, sem ordem de Deus, 2 instrumentos que eram usados nos cultos a Deus: as trombetas e as buzinas. No capítulo 10 de Números, versículo 9, Deus tinha dito assim: quando Israel sair para a peleja, toquem as trombetas, porque eu ouvirei do céu e eu descerei para livrar o meu povo através do toque da trombeta. E Davi tirou as trombetas e as buzinas. Deus disse para ele: já que os coatitas vão trazer a arca da aliança da casa de Obed-edom, agora no próximo culto você use buzinas e trombeta. Aí Davi reuniu os 30 mil homens e disse: eu sei onde foi que eu errei, eu sei o que eu fiz que impediu da presença de Deus vir, e agora eu sei como consertar, porque nós precisamos de presença de Deus. Davi estava dizendo para o povo: eu não vou enfrentar as dificuldades com as minhas forças, vai ser a presença quem vai fazer. Eu quero a presença. E ele junta esses 30 mil homens e diz para os músicos: peguem trombeta, peguem buzina, porque nós vamos fazer uma festa da casa de Obed-edom, e agora a presença de Deus vai vir com a gente. E ele vem, e ele disse para os homens que estavam com ele: os coatitas vão dar 6 passos com a arca no ombro, e a cada 6 passos, isso lá da casa de Obed-edom até chegar em Jerusalém, 6 passos os coatitas darão, e nós sacrificaremos ao Senhor. Nós vamos fazer um culto diferente. O culto agora, Davi estava dizendo, vai ser dirigido pela presença de Deus. O primeiro culto eu fiz do meu jeito, agora eu vou fazer do jeito de Deus, porque vai funcionar. E Davi começou a fazer desse jeito. 6 passos o sacerdote dava, ele sacrificava ao Senhor. A presença de Deus começou a descer naquele ambiente. A ambiência começou a ser mudada. Davi tirou as vestes reais, começou a dançar. Os sacerdotes começaram a tocar as buzinas, as trombetas. Foi aquele barulho pentecostal do Velho Testamento. E eles chegam em Jerusalém com a arca da aliança, que traziam a presença de Deus para aquele lugar. Eles colocam a arca da aliança na tenda. A alegria de Davi é muito grande. Davi, a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 7, que Davi assalaria 288 levitas. Davi disse: a partir de hoje, vocês não vão trabalhar mais em nada. De forma alternada, em turnos, vocês vão tocar os instrumentos em frente à arca, a tenda, onde está a arca da aliança, porque vai ter culto 24 horas. Vai ter culto 24 horas. Em frente à tenda, ninguém vem aqui para fazer outra coisa a não ser para adorar. Em frente à tenda onde estava a arca da aliança, ninguém ia lá para fazer outra coisa a não ser celebrar. Alguém estava triste, ia lá em frente à tenda, porque tinha presença de Deus. E aonde tem presença de Deus, Deus começa a mudar o cenário. Se tiver tristeza, vai embora. Se tiver angústia, Deus arranca, porque a presença de Deus, ela é suficiente para tirar de nós tudo aquilo que não presta. Quantos precisam dessa presença? E era culto direto, era Davi vencendo batalha e o culto lá na tenda. O cuidado de Davi era para não se acabar com o culto, porque aonde tem presença de Deus, tem resposta. Eu vou dizer uma coisa sem medo de errar: se a igreja de Parintins está, irmãos, com toda essa estrutura nesses 77 anos, tantas congregações espalhadas, tantos trabalhos que têm sido feitos, isso é resultado da presença de Deus. Não são habilidades dos pastores que passaram, não é técnica do pastor Glaucio, é a presença. É a presença na vida dos obreiros, dos músicos, na vida das irmãs, da mocidade. É a presença do dono do céu. Quem ama essa presença? O tempo passou. Deus leva Davi para a eternidade. Seu filho Salomão constrói o majestoso templo. Está tudo dentro da maior normalidade. Desmancha a tenda de Davi, porque agora tem um templo suntuoso, luxuoso, bem ornamentado, e
construído em direção de Deus. É colocada no Santo dos Santos a Arca da Aliança. O tempo passa, Deus leva Salomão, depois vem o seu filho Roboão, há a divisão das tribos. O tempo vai passando, as coisas vão mudando. Irmãos, pode mudar a cultura, pode mudar a política, pode mudar, o que quiser mudar, mas nós não podemos mudar. Quando Daniel estava velhinho, mandaram chamar ele e disseram: és tu ainda, Daniel? Ele disse: eu só estou velho a carcaça, mas continuo orando 3 vezes por dia. Eu continuo crente. Eu posso até estar ficando velho, mas eu não abandono a presença de Deus. Eu posso até estar envelhecendo, mas eu ainda gosto da Santa Ceia, da escola dominical. Eu ainda gosto de orar, eu ainda gosto de buscar. Aleluia! Mudou muita coisa em Israel. E no ano 750, Deus levanta um profeta chamado Amós. E o profeta diz para o povo de Israel: Deus está com saudade da tenda de Davi. Eu fui estudar sobre as tendas da Bíblia. Moisés tinha tenda, Abraão tinha tenda. Eu não estou falando de qualquer ser humano, eu estou falando de um Moisés que a Bíblia diz que era o único homem que Deus falava face a face com ele. Era esse personagem chamado Moisés. Eu estou falando de um Abraão que foi o único homem que Deus disse assim: é meu amigo. Abraão é meu amigo. Eu e Abraão somos amigos. Isaac, filho de Abraão, que era dentro de uma tipologia bíblica, representava o próprio Cristo, também tinha tendas. Jó também teve as suas tendas. E eu fiquei pensando, pastor Alexandre, por que Deus não sentiu saudade da tenda de Moisés, o homem que ele falou face a face? Por que Deus não sentiu saudade das tendas de Abraão, das tendas de Isaac, das tendas de Jó? Sobre Jó, Deus disse assim: Jó é tão fiel que ele teme ao meu nome, ele se desvia do mal, ele é um homem que tem todas as qualidades que o ser humano crente precisa ter. Esse era o Jó que Deus conhecia. Mesmo assim, Deus não sentiu saudade das tendas de Jó. Agora, da tenda de Davi, Deus disse: eu estou com saudade. Não tinha luxo na tenda de Davi. Se você for estudar a história judaica, e você vai ver que a tenda foi feita de forma muito simples. Mas por que a Bíblia chama no texto que lemos que era um lugar especial? Porque onde tem presença de Deus, o negócio fica especial. Até quem é feio começa a ficar bonito. Eu conheço uma história de um moço lá do Nordeste do interior, um camarada feinho, irmãos. Ele se apaixonou por uma menina, filha de um fazendeiro, moça rica, ia querer o cara pobre e feio. Ele foi embora para São Paulo, disse: eu vou para trabalhar em São Paulo, vou ficar rico e essa fazendeira vai me querer. Quando ele chegou lá em São Paulo, inventou de ir num culto de crente, aceitou Jesus, Jesus libertou, se batizou nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, voltou para o Nordeste já usando terno, todo bonitão, diferente, mudou até o visual do cabelo. E aquela moça viu ele passando no lugar e disse: quem é esse rapaz tão elegante? Quem é esse advogado? Umas amigas dela falaram com ele, disse: fulano, a fazendeira, filha de fulano lá do fazendeiro, está querendo lhe conhecer. Ele disse: eita, agora não tem tempo que eu tenho culto. Eu vou para o culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Jesus transformou o cativeiro daquele homem, porque aonde a presença de Deus chega, Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Levante a mão que eu sei que você é assembleano pentecostal. A presença de Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e na sua descendência, te diz o Senhor aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, Jesus está aqui, eu estou sentindo Jesus nesse lugar. Eu conheço a presença do dono do céu. Aproveite, porque você está no lugar que a presença de Deus está aqui. Deus disse na boca do profeta: estou com saudade da tenda de Davi. Me explique, pregador, vou lhe explicar. A tenda
Davi foi construída para abrigar nela a presença de Deus e ter culto na tenda. Pastor Jurandir tinha culto 24 horas na tenda. Isso aqui não é fanatismo de pregador pentecostal, não. Deus é apaixonado por culto. Capítulo 12 aos Romanos, Paulo disse: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus é apaixonado por culto autêntico, por culto que é feito para Ele. Eu perguntei para o pastor Glaucio se essas cortinas ele colocou para a festa. Ele disse: não, já tinha, porque combinou até com o uniforme da irmã. Vocês veem como os crentes andam arrumados. Eu conheço o crente que diz: eu não vou de qualquer jeito para o culto, não, porque eu vou para o culto. Eu vou para a casa de Deus. Eu fico desarrumado em casa. Agora na igreja eu vou ajeitado. Pode ser um blazer velho, pode ser uma roupa velha, mas eu estou indo para o culto. Eu morei numa cidade do Pernambuco chamada Garanhuns. Lá tem uma irmã, dona de uma estética de beleza para as mulheres, irmã Edileuza, mulher de oração, crente. E a irmã Edileuza, eu dizia: Edileuza, eu queria ser crente igual a você. Que a Edileuza, até com os hinos da harpa, ela chorava. Até em culto infantil, a Edileuza chorava com a presença de Deus. Ela não podia chegar no culto. E ela um dia disse: pastor, eu vou contar um segredo do senhor. Olha, e ela contava no púlpito. Ela contou esse testemunho. Ela disse: eu trago uma oferta todo culto que eu venho. Deus me livre de vir para o culto sem oferta. Nós precisamos de uma Zé de Leusa dessa por aí, viu? Que tem gente que passa ano e ano e não traz uma oferta para o culto. Quer beber água gelada da igreja? É claro que é gratuito. Eu não estou fazendo cobrança aqui, não, até porque vocês têm um pastor. Estou usando um exemplo. Tem gente que desfruta de tudo, mas parece que Jesus não merece alguma coisa extraordinária. Merece, porque tudo é dele, é ele quem nos dá a saúde. Edileuza disse: todo culto antes de eu sair de casa. Isso aqui não é uma regra doutrinária. Ela disse: eu pego a nota que vou ofertar, pego um ferro de engomado, passa a roupa, esquento, passa a nota para não ir amassada, que eu não estou doida de levar dinheiro amassado para casa do meu Deus. Eu perfumo a nota e eu levo com alegria e ainda faço uma oração, porque eu sou grata ao Deus que tem cuidado de mim. É gratidão a Deus. Tem crente que aprendeu a amar Jesus. É por isso que você passa tanta luta, mas está na igreja, está no culto, está servindo. Alguém diz: tu ainda é crente? Agora é que eu sou crente pentecostal, batizado com o Espírito Santo. Tu ainda está na igreja? Estou na igreja, servindo a Jesus do mesmo jeito. No dia que foi inaugurada a tenda de Davi, Deus olhou e disse: chegou culto aqui na minha presença. Davi olhava para aqueles 280, ou seja, Deus olhava para os 288 músicos, tocando os instrumentos, adorando, e o povo chegando para adorar. E quando a tenda foi para o templo, mudou todos os sistemas de culto. Continuava, mas começou a ter mais programação dos homens do que presença de Deus no templo. Por isso que Deus disse: estou com saudade da tenda de Davi. Irmão, não é o luxo do templo que impede da gente adorar. Às vezes o problema é nosso. Esses dias um irmão disse: pastor, eu tenho saudade quando a igrejinha era velha, a gente adorava. Eu disse: meu irmão, o mesmo espírito da igrejinha velha está no templo luxuoso. O problema não é o lugar, é nós. Se você vai para o culto e você resolve adorar, pode ter o altar de ouro, você vai sentir Deus do mesmo jeito, porque não é o lugar, é você que precisa adorar com o seu coração. Levante a mão e adore, que Ele está no culto. Aí Deus olhava para o templo e não tinha mais culto como tinha na tenda de Davi. Aí Deus vai dizer, através do profeta: saudade da tenda de Davi. Nos dias da igreja primitiva, no capítulo 16 de Atos, capítulo 15, perdão, de Atos, houve a primeira reunião ministerial. E Tiago, irmão de Jesus,
lhe foi facultada a última oportunidade para encerrar a reunião. Tiago disse: Deus manda dizer para nós que nós precisamos fugir da corrupção do mundo, da prostituição, e o resto tudo vai bem. Porém, ele lembrou a profecia de Amós. Ele disse: porém, Deus vai levantar a tenda de Davi que está caída. A tenda de Davi. Eu fui estudar, eu digo: Deus, a Bíblia é para a gente entender por revelação. Se eu não souber, eu pergunto a quem sabe. Aí eu descobri, eu gostaria muito de que você escutasse o que eu vou dizer para você. No capítulo 14 do Evangelho de João, 14, versículo 23, Jesus disse assim: se alguém me ama, quantos amam Jesus aqui? Se não amasse, você não estava aqui. Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Ninguém guarda mandamentos sem amar Ele. Aí Jesus completou dizendo assim: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Sabe quem é a tenda de Davi desse século? À luz da Bíblia, você. A presença de Deus não está na bateria, não está no microfone, não está na caixa, não está no templo. A presença de Deus está em você. Você transporta a presença de Deus em você. A presença de Deus está em você. Quem carrega a presença, levante a mão. Quem carrega essa presença? A presença de Deus está em você, em você, em você.